Oi, gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar minhas plantas de meia sombra. São plantas que eu cultivo dentro de casa e que elas estão se dando bem aqui. Tem umas que estão com a folhinha queimada, mas eu vou falar no decorrer do vídeo, eu vou falar por quê. Vou dar algumas dicas também sobre vasos de planta para dentro de casa, porque eu tô tendo a minha experiência, minha própria experiência, e já posso falar para vocês sobre essas plantas dentro de casa, porque lá fora eu já sei sobre os vasos, os que são melhores e os que não são. Para mim, aqui é para mim. Aí vocês vão observar o de vocês. Então, eu tenho 10 plantas aqui que são cultivadas dentro de casa, na sombra, né? Ou meia sombra, que ela recebe a luz solar direta. Então, necessita de luz, uma boa claridade para poder cultivar essas plantas dentro de casa. A primeira planta que eu vou falar é a mini espada. Eu tenho ela aqui nesse potinho 11, eu tenho a mini espada e ela está sendo cultivada aqui. Isso aqui não é cochonilha, tá? Então, ela está sendo cultivada aqui. Ela não gosta de sol. A mini espada, se colocar ela no sol, ela vai queimar. Inclusive, eu tenho várias lá fora. Essa daqui eu fiz eu plantei ela aqui para minha filha. E deixei ela aqui dentro de casa. Mas eu tenho ela no sol e ela queima. Então, não é uma planta para ser cultivada no sol. Ao contrário da espada de São Jorge, que é a espada no tamanho normal, tá? A espada grande. Eu tenho ela aqui também, mas ela tá lá no jardim. Lembrei que eu tenho ela aqui também, dentro de casa, e fui buscar. Ela tava lá no banheiro. Então, eu fui buscar, porque ela fica o tempo todo lá no banheiro. Essa pode cultivar em sol pleno, mas ela também queima. Porque eu tinha muita espada de São Jorge aqui no jardim e com o sol quente ela fica amarelada também. Mas se você regar bastante ela não vai queimar tanto. Então, vamos para a próxima. Então, aqui já tenho duas, né? É a mini espada e a espada normal, a espada de São Jorge. São duas opções de plantas para dentro de casa. E sobre vasos, essa daqui tá plantada num potinho de plástico, enquanto essa daqui tá plantada numa latinha, daquelas latinhas de conserva. Aqui eu tenho a jiboia verde-limão e ali atrás eu tenho a jiboia, aquela que é variegata, é branca com, é verde com branca. As duas eu tô cultivando também dentro de casa. Eram só mudinhas bem pequenas agora já estão assim, né? Linda e maravilhosa. Me enrolei um pouquinho, mas vai assim mesmo. Sobre essa daqui tá plantada num vaso de cimento. E aquela tá num potinho de plástico. Sobre os vasos, já essa planta aqui eu vou falar logo sobre ela para poder essa samambaia aqui, uma mini samambaia, ela tá plantada num vaso de cerâmica. Então, agora eu vou falar sobre os vasos. Hoje, regando as plantas, eu observei que aqui dentro de casa eu tinha aguado essas plantas domingo. Hoje é quarta-feira. Então, as que são no pote de cimento e no pote de cerâmica, elas estavam precisando de água. Estava bem seca. Já essa do meio, no potinho azul de plástico, não, eu não precisei colocar água nela. Por quê? Porque ela conserva melhor a umidade da planta, da terra, né? Do substrato. Sendo em pote de plástico, conserva melhor. Então, essa é a dica que eu quero dar para vocês. A segunda dica, fora as plantas, né? Então, são 3 dicas, olha que beleza. E se você já tá gostando desse conteúdo e ainda não é inscrito, se inscreva, aproveita aí, se inscreve no canal.
curte, comenta e compartilha com seus amigos. Já se inscreveu? Então, vamos continuar esse vídeo. Então, já são 3 dicas, né, que eu tô dando. Uma é sobre os tipos de vaso. Se você é daquelas pessoas que acaba esquecendo de molhar as plantas, então o melhor tipo de vaso realmente é o vaso de plástico. O de cerâmica e o de cimento, ele seca muito rápido. Eu já tinha observado isso nas minhas plantas que eu cultivo lá fora de casa. E agora, cultivando elas dentro de casa, também observei que seca muito rápido dentro de casa também. Então, já mostrei os 2 tipos de espada, mais a jiboia, 2 tipos de jiboia, né? Que ali são 2 diferentes e elas são diferentes para cultivar, também tem isso, tá? A verde, ela é bem mais fácil de cultivar. A jiboia verde-limão, ela não é tão fácil, para mim aqui ela não tá sendo fácil de cultivar. Então, há uma diferença entre essas 2 plantas. Se você cultiva elas, então diz para mim se não tem essa diferença, porque aqui tá tendo e eu observo muito isso nas plantas, esse tipo de diferença. E sobre o vaso, sobre o tipo de planta, elas são a mesma planta, mas não são iguais. Inclusive, eu tenho a verde, essa daqui, que é a verde purinha também, né? Que ela não tem as manchinhas, não é variegata. Tenho ela também. Ela também é mais demorada. Tá pingando água aqui porque eu acabei de regar essas plantas. Outra planta é o lírio da paz. Ela é muito fácil de cultivar e ela pode ser cultivada o tempo todo dentro de casa. Inclusive, ela gosta. Olha essa daqui como tá com essa manchinha nas folhas. Também vou falar o que é que eu vou usar para resolver, né? Nessa folha aqui não vou resolver. Essas 2 foram plantadas ao mesmo tempo. Essa daqui, apareceu agora essas manchinhas, mas ela tá bem melhor do que aquela. Nenhuma das 2 estava com mancha e já estão. Então, para isso, para corrigir, isso pode ser um problema de acidez do solo, pode ser um problema também de falta de umidade no ar, que aqui tá muito seco, aqui na minha região. Então, são várias coisas que pode acontecer para essa mancha nas folhas. Acontecendo isso com ela, tá acontecendo aqui na jiboia também, ó. Tá acontecendo. Essa dali pode ser salina, né? A salina do substrato, ela vai se acumulando no vaso de cimento e aí acontece isso. Já nas jiboias que estão plantadas no vaso, não tá acontecendo isso. Essa amarela tem uma plantada no vaso aqui que também tá com essa manchinha, mas eu vou corrigir usando isso aqui, ó. Isso aqui é o calcário. Então, vou corrigir, vou colocar. Eu não vou mostrar colocando, mas eu vim falar para vocês que eu vou colocar o calcário. Ele ajuda a corrigir a acidez do solo. Esse é um calcário que a gente usa aqui na agricultura, é calcário agrícola. E a gente compra ele em sacos de 20 quilos. Vamos para a próxima planta, que é a violeta. Essa foi feita por muda, são várias mudinhas que tem aí. Eu já mostrei aqui no canal. E ela é muito fácil de cultivar também, tanto dentro de casa como lá fora. Só que lá fora tem que ter muito cuidado com o sol. Ela pode sim levar sol e deve, porque ela precisa de bastante claridade e um pouquinho de sol para poder florescer. Um bom substrato, né? E um pouquinho de sol ajuda ela a florescer. Mas se você não tem sol, a claridade, bastante claridade também faz florescer. Porque eu tenho delas aqui que tá lá fora, não pega sol e também tá com flores. A próxima é a flor de maio. Olha, gente, essa é novidade aqui. Ganhei esses dias da minha filha, essa florzinha de maio. Também é uma planta de meia sombra, pode ser cultivada dentro de casa. Acredito que ela não gosta de sol. E eu tô cultivando aqui dentro de casa. Asa miocurca é a próxima que eu vou mostrar. Então, eu tenho asa miocurca
que eu cultivo dentro de casa o tempo todo também. Ela é uma planta de meia sombra, gosta de claridade e muito fácil de cultivar também. Não é exigente com rega, não vivo adubando. Fiz essa muda através de folha. Quem acompanha o canal já sabe que essa mudinha aqui é feita, eu fiz através de folha. E também tem essa aglaonema. Essa é a última planta que eu vou mostrar, a aglaonema. A aglaonema ou café de salão também ela é muito fácil de cultivar. Eu só tenho essa, é uma mudinha também que ganhei da minha filha. A maioria das minhas plantas são ela que me dá. Ela gosta muito desde criança que ela me presenteia com plantas. Eu acho muito interessante. Quando ela ia para a escola, ela trazia plantas que achava na rua, trazia para mim. E então são essas as plantas, gente, que eu indico para vocês que querem ter plantas dentro de casa, que não tem aquele espaço de quintal ou de varanda, mas tem aquela claridade dentro de casa que dá para cultivar as plantas. Então, essas 10 espécies você pode cultivar aí dentro da sua casa com toda certeza. Escolhe aquele vasinho que dá mais certo, que é o vaso de plástico, até eu recomendo o vasinho de plástico. Agora, o vaso de cimento e o de cerâmica, eles são bonitos, mas eu não recomendo, porque você vai ter mais trabalho. E também as plantas também, elas não vão ficar tão saudáveis quanto elas ficam nos vasinhos de plástico. Isso eu observo aqui no meu jardim. Ainda falta falar do mini imbé, gente. Eu esqueci do mini imbé. Esse aqui eu também cultivo aqui dentro de casa, tenho essa pequena muda e eu tô cultivando ela aqui dentro de casa. Mas eu tenho bem mais, eu deixo lá fora, mas na sombra. Ela não pega sol porque ela não gosta de sol. Então o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Lembro a vocês que eu posto o vídeo sempre segunda, quarta e sexta, sempre às 19 horas. Indico para você que é novo e que está começando a cultivar agora essas plantas, você pode comprar sem medo, porque você vai saber, se não souber, vai aprender, porque elas não são tão difíceis de cuidar. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.